Olá, começa agora aqui na UX TV mais um programa Rede de Olhares. Hoje estamos no nosso formato Rede Cabeças e vamos conversar sobre as mudanças no trânsito. Mudanças que vão acontecer não só aqui em Caxias, mas também na cidade de Bento Gonçalves. Transporte coletivo, transporte individual, mobilidade urbana. É sobre isso que vamos debater no programa de hoje. Eu convido os 4 convidados aqui da mesa e você que está em casa para acompanhar então o primeiro desses materiais que falam um pouco sobre a questão dos corredores de ônibus e também sobre esse sistema de mobilidade integrada. Vamos acompanhar agora. Todos os dias, mais de 280 mil veículos cruzam as ruas de Caxias do Sul, segundo o levantamento do Detran, de julho deste ano. A região central da cidade é a mais impactada, com registros recorrentes de congestionamentos. Para minimizar esse tipo de transtorno, a Prefeitura de Caxias estuda formas de absorver essa demanda veicular há mais de 15 anos. E o caminho escolhido pelo poder público foi a priorização do transporte coletivo urbano e também de veículos não motorizados, as bicicletas. O projeto, batizado de Sistema Integrado de Mobilidade, começou a sair do papel ainda em 2011, junto com a troncalização do transporte coletivo urbano. Com isso, 4 estações centrais foram remodeladas e outras 2 estações principais, no bairro Floresta e próximo ao Monumento Nacional ao Imigrante, começaram a ganhar forma. Quando estiverem concluídas, as 2 grandes estações receberão as linhas de ônibus vindas dos bairros e farão a distribuição dos passageiros que seguirem em direção ao centro em 2 novas linhas, uma expressa, com paradas reduzidas, e outra semi-expressa. Para dar o suporte necessário a essa frota, a Rua Sinimbu passará a ter 2 pistas para ônibus, assim como ocorre em outros estados, como o Rio de Janeiro. A previsão da equipe de engenharia de trânsito da Prefeitura de Caxias é de que, em 10 meses, as pavimentações em concreto rígido de um dos corredores da Rua Sinimbu sejam finalizadas. A Rua Pinheiro Machado também terá um corredor exclusivo para ônibus e outro misto, para ônibus e carros. Secretário Manuel Marrachinho. Então podemos ver nessa reportagem algumas mudanças que vão acontecer a partir de amanhã no trânsito de Caxias do Sul. A gente sabe que o grande motivador para essas mudanças é o transporte público, né? Queremos dar mais estrutura para que o transporte público possa fluir com mais autonomia. Como o senhor prevê essas mudanças e qual é a expectativa? Boa noite a ti, boa noite aos colegas da mesa e a todos que nos assistem. Na realidade, a implantação do Sim Caxias é um projeto que visa atuar sobre a mobilidade da área central da cidade, priorizando o transporte coletivo. Essa priorização se dá através da troncalização do eixo leste-oeste do transporte público em Caxias do Sul e tem efetivamente como grande objetivo aumentar a atratividade do transporte público. Nós precisamos fazer com que o transporte público seja confiável. Confiabilidade significa que ele cumpra os seus horários, que ele tenha qualidade e que ele tenha uma tarifa justa. A gente está fazendo essa avaliação das mudanças que ocorrem em Caxias do Sul, mas em Bento já tem algumas mudanças já há algum tempo, né? Gostaria que você nos contasse como é que está a realidade hoje do trânsito em Bento Gonçalves. Boa noite ao pessoal da mesa, aos nossos telespectadores. Bento Gonçalves, sendo uma cidade um pouco menor de Caxias, ela goza dos mesmos problemas em termos de situações no trânsito. O Sim de Bento Gonçalves, ele está envolvendo todos os modais de transporte e a gente busca sempre equalizar as situações existentes para melhorar o deslocamento das vias. Nós temos problemas viários muito grandes, assim, através da questão de larguras de vias, comprimentos, e que dificultam muito que a gente consiga botar um modal de transporte que seja mais rápido e que atenda à necessidade da população. Mas nós temos, assim, situações diferenciadas que a gente pode se programar para o futuro através de grandes projetos que podem trazer soluções viárias adequadas à nossa população. Queremos o quê? Queremos ter tempo, fazer um trabalho técnico responsável e trazer com tudo isso uma solução técnica dentro do que existe hoje de tecnologia avançada
tanto no meio e modais de transporte, como na tecnologia da informática, que traga resoluções e que tenha a informação adequada ao nosso usuário do transporte público. Convido vocês na mesa e você que está em casa, então, para acompanhar o segundo material que produzimos. Agora, então, falando um pouco sobre essa proibição de algumas conversões nas ruas centrais de Caxias do Sul. A partir desta quinta-feira, os caxienses devem ficar atentos às primeiras alterações no trânsito que iniciarão pela Avenida Júlio de Castilhos. Os motoristas que seguem no sentido São Pelegrino Centro ficam proibidos de converter à esquerda em ruas como a Visconde de Pelotas. Com isso, devem contornar a quadra pelas ruas Garibaldi e Sinimbu. Quem deseja acessar a Marquês do Herval também precisará contornar pela rua Doutor Montauri e Sinimbu. Quem segue no sentido UX Centro fica proibido de converter à esquerda na rua Doutor Montauri. Para acessar a via, será necessário ingressar na rua Marquês do Herval e seguir pela Pinheiro Machado. Já para acessar a rua Garibaldi, também será necessário acessar a Visconde de Pelotas e a rua Pinheiro Machado. A partir do próximo dia 25, começam as alterações na rua Sinimbu. Será proibido converter à direita na rua Garibaldi, tendo o motorista que contornar a quadra pela rua Marechal Floriano e a Júlio de Castilhos. Na rua Doutor Montauri, o motorista encontrará a mesma proibição de conversão, sendo necessário acessar a rua Visconde de Pelotas e a Avenida Júlio de Castilhos. Também a partir do dia 25, passam a valer as mudanças na rua Pinheiro Machado. Para quem segue no sentido Centro-São Pelegrino, será proibido converter à direita na rua Visconde de Pelotas, tendo o motorista que seguir pela rua Doutor Montauri e depois pela Avenida Júlio de Castilhos. Já para ingressar na rua Marechal Floriano, o motorista deve contornar a quadra pela rua Garibaldi e a Avenida Júlio de Castilhos. Valdir Fernandes Walter, presidente da UAB, União das Associações de Bairro. Vimos a reportagem, algumas mudanças, né? Como é que a União da Associação de Bairro enxerga, percebe, analisa essas mudanças? Olha, a gente vê com bons olhos, porque já é uma reivindicação da União das Associações de Bairros há um longo tempo, ainda no tempo do Dutra, que a gente fez esse pedido, e agora me parece que vai sair mesmo do papel. Então a gente fica muito feliz com essas conversões proibitórias, porque a gente mesmo fica, muitas vezes quando tu vai converter à direita, tu fica com medo, não sabe se o ônibus vem ou não. Aí tu fica naquela. Agora, proibindo a conversão à direita, eu tenho certeza que o ônibus vai fluir mais rápido, porque o que a gente precisa hoje? Que o ônibus ande, deslanche. Eu poderia me retratar a palavra do Valdir, no que ele diz em relação à conversão. À direita, principalmente na Sinimbu e na Pinheiro Machado, são os maiores conflitos que tem hoje com os ônibus do transporte público, com os automóveis. Tem em média de 6 a 8 acidentes por mês nesses 4 locais que estão sendo proibidos agora. E com isso realmente traz um problema muito maior, porque um acidente desse, até que se desloque fiscalização, até que se desloque viaturas da brigada para desobstruir, o corredor fica trancado. Então, na verdade, o corredor duplo ou a proibição da Sinimbu é realmente uma das soluções bem pensada para Caxias. Quando a gente começou a operar, acho que foi em 2011, né, Marchinho, as principais estações já teve uma grande melhoria no fluxo de pessoas dentro das estações. Porque nós tínhamos umas paradas ao longo da Sinimbu que cabiam muito poucas pessoas e ali é um grande acúmulo de pessoas. Agora, com as estações, é algo que todo o sistema gosta de ter, porque é um lugar seguro, é um lugar limpo, é um lugar onde as pessoas estão protegidas do nosso clima, que realmente é frio ou não, totalmente coberto. Tu vai embarcar a nível no ônibus, um ônibus moderno. A gente está pensando junto à Secretaria de Transporte na aquisição da carroceria BRT Marco Polo, quer dizer, do ônibus de maior prestígio que goza hoje para o transporte urbano das cidades brasileiras. Calcula-se que mais ou menos a frota tem aumentado em 64 mil veículos nos últimos 5 anos, né? E aqui, conversando até com vocês antes do programa, ficamos sabendo que a média
da velocidade do transporte público no seu horário de pico é 3,86 km por hora. Em Bento, essa média chega a 17,2. Na questão do transporte, onde não existe priorização da questão do coletivo, nós temos uma média de 4,1 km por hora para todos os modais de transporte. Quando nós temos a diferenciação com divisão de pista, aí nós conseguimos chegar entre o carro individualizado chega a 7,2 e o veículo de transporte coletivo ele chega a 17,1. Essa é a média de velocidade dentro do mesmo trajeto, dentro de um tempo determinado, onde tem as faixas que dão a priorização do transporte público. A questão da densidade de veículo, Bento Gonçalves hoje, dentro do que está no contexto nacional e gaúcho, nós estamos hoje com a maior densidade de veículo-população. Nós estamos com 1,1, 1,2, depende da entrada maior ou menor de veículos dentro do contexto de aquisição. Então, hoje, pelo complexo que nós temos de aclives e declives, pela questão do sistema viário, pela questão do agregado de frota que temos todo mês na cidade, nós temos o maior problema em termos de densidade. Eu convido vocês da mesa e você que está em casa para acompanhar a enquete que a nossa equipe produziu para ouvir a opinião das pessoas nas ruas de Caxias do Sul. O que o senhor pensa a respeito das mudanças que vão ocorrer no trânsito aqui em Caxias a partir de amanhã? Eu acho que é importante mesmo, porque é preciso ter mais espaço, né, nas ruas e infelizmente o carro vai ter que abrir espaço para o coletivo aí. Precisa melhorar, né? O trânsito tá caótico. Cara, não sei, não tô sabendo de mudança nenhuma. Isso é uma situação muito complicada, mas eu acho que vai ser positivo a questão das sinaleiras. Vai virar um caos, concorda? Não tem como fazer outra convergência. Já é proibido o estacionamento aqui durante a semana, então tu imagina quando proibir a conversão à direita daí, né? Aí tu vai ter que fazer uma volta maior para poder ir em algum lugar que tu precisa. A gente tem ruas paralelas que podem ser utilizadas, né? As pessoas teriam que se habituar a usar essas ruas. Olha, vai ficar melhor, né, pro povo, hein? Acredito que seja para ser para o melhor, para desafogar um pouquinho. Nem estou acompanhando, se não estou a par, velho, da mudança de trânsito. Eu não estou sabendo disso aí, da mudança de trânsito. Acho que as melhorias para a cidade são sempre bem-vindas, né? A cidade está crescendo e a administração municipal tem que procurar alternativas para melhorar. Vejo de forma positiva. Vai melhorar um pouco, mas não é que vai ficar 100% bom. A sugestão para a melhoria do trânsito, acredito, não ser esta. Cara, já tá difícil, ainda estão inventando mais moda ainda e mudar trânsito pra cá, pra lá. Tinha que procurar uma melhoria pra melhorar o trânsito, não complicar mais do jeito que eles estão fazendo. Tá complicando, né? Que vai melhorar bastante, que tá precisando, né? Porque tá bem complicado de andar em Caxias já. Valdir, algumas opiniões acabamos de escutar, né? Umas favoráveis, outras contra. Em relação, por exemplo, aos estacionamentos, né? Essas vagas que serão extintas, o que você acha? Eu acho que até, na verdade, começou a tiragem dos estacionamentos em Imbu, já um pedido também da UAB. Porque a gente vê o estacionamento hoje, tanto o Pinheiro como o Sinimbu, ele fica atrapalhando para que dê fluidez ao trânsito. Muitas vezes, onde tem esse estacionamento, ele poderia se criar mais uma pista. Então, está mais que na hora da gente começar essas vias mais rápidas e a gente deixar ela livre. Na realidade, nós em cada rua dessas, nós fizemos uma reunião técnica, Secretaria de Obras, SAMAI e Secretaria de Transportes, ou seja, aquelas secretarias que têm a ver com a infraestrutura da cidade. Foram detectados locais onde nós temos redes, canalizações estruturais para serem feitas, que são canalizações que precisam ser feitas porque são de grande porte. Estas nós vamos fazer em paralelo com a obra. Aqueles locais onde nós temos pequenas canalizações a serem feitas, nós vamos no trecho da rua que vai ser asfaltado e colocado o corretor, nós vamos deixar esperas na calçada para que eventualmente
a substituição, a transposição de pequenas redes que hoje estão dentro da via possam ser feitas ao longo dos anos nas calçadas. Convido vocês pela última vez, então, a acompanhar o último material, e você que está em casa também, para ver as projeções, né? Temos alguns projetos, por exemplo, no bairro Cruzeiro, de uma ciclofaixa. Vamos conferir agora. Para 2015, estão previstas ainda mudanças em outros pontos da cidade que também recebem grande fluxo de veículos, como é o caso da Rua Luiz Miquelon, no bairro Cruzeiro. A Prefeitura planeja tornar a via mão única no sentido bairro-centro, desde a Rua Simão Sembrani até a BR-116. Também está prevista uma ciclofaixa na extensão da rua, além de 3 pistas e estacionamento. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, a reta final. Eu gostaria de uma fala de vocês, de cada um, então, qual é a expectativa para todo esse conjunto de mudanças, né, que serão efetuadas para o trânsito de Caxias do Sul. Começo com você. Bom, a nossa expectativa ela é a maior possível, porque realmente acreditamos muito que esse sistema vai trazer aquilo que eu falei no início, que é confiabilidade para as pessoas. Se a pessoa tiver certeza de que ela vai ser transportada de forma humana, de forma com qualidade, de forma de ser no horário, de levar ela no destino que ela quer, no tempo mais breve possível, isso faz com que exista uma grande satisfação das pessoas que estão dentro do transporte coletivo. Então, eu acho que essas mudanças no trânsito feitas em nossas cidades, que o nosso trânsito, o nosso transporte, já vem numa situação muito difícil em relação a deslocamentos. Ela só tende a melhorar e melhorar muito. A gente espera, inclusive, que essas obras iniciem o mais breve possível, porque quando inicia, ela vai terminar. Enquanto ela não inicia, ainda falta todo esse período. Então, a gente tem essa grande expectativa e temos certeza absoluta que ela vai agregar muito valor ao nosso trânsito e ao transporte da nossa cidade. Sérgio, eu não posso deixar de te perguntar sobre a questão das tarifas, né? Com todas essas mudanças, existe alguma previsão de mudança em tarifa do transporte público? Não, nós estamos aí há 20 meses, praticamente 20 meses do último reajuste tarifário, certo? Houve algumas, nesse período, algumas isenções por parte do Poder Público Municipal, por parte do Governo Federal, mas certamente não são só essas isenções que compõem a planilha de custo usada em Caxias e no Brasil inteiro, do GEIPOT, né? Temos aí reajustes de salários, dissídio da categoria, temos os insumos como diesel, pneu, e não é que na troncalização não vai haver o reajuste de tarifa. Na verdade, o reajuste ele é decorrente dos custos que compõem um sistema todo. É claro que quando tu troncaliza, talvez o que tenha não é que não tenha o reajuste, mas tem um reajuste menor em relação ao que se não fosse troncalizado. Mas certamente eu acho que mais adiante nós da concessionária entraremos pedindo um novo cálculo da tarifa para a Secretaria Municipal de Transportes. Obrigado, Sérgio. Valdir, então a UAB está confiante, está contente com as mudanças? Com certeza, a gente trabalha para que melhore cada vez mais o transporte coletivo urbano e um pedido que a gente faz aí, a União das Associações de Bairros, que tenha fiscalização. E aquele motorista que estacionar no corredor do ônibus, ele tem uma sanção maior, porque não é possível, cidade desse tamanho, o jeito que ela está hoje e o cidadão ainda estacionar no corredor de ônibus é lamentável. Obrigado. Mauro Moro, então, um balanço final do que conversamos hoje. Você com certeza acompanha essas mudanças que acontecem em Caxias do Sul também, né? Como é que você acha a progressão tanto em Bento como aqui em Caxias? Olha, Caxias é uma cidade com maior capacidade, mas nós ainda temos a questão da responsabilidade. O que nós temos que ver em tudo isso? Nós avaliamos a questão do transporte público. E o transporte público ele precisa ter agregado vários valores e fatores que trarão o resultado que nós queremos como gestores, que é trazer mais pessoas para utilizar esse modal e desafogar e terminar com esse esgotamento nas nossas vias. E tudo isso tem a ver com a questão das paradas de ônibus informatizada,
com definição de horários, acesso através de smartphone, cálculos de horários, que a gente possa ter confiabilidade no sistema. E temos que entender, como cidadãos, que o espaço público é de todos. Não é por causa do estacionamento de veículo que nós vamos deixar de beneficiar a coletividade de uma população. Nós, em Bento, agora temos já 55 milhões para ser aplicado em camada asfáltica, em diversas vias do município, para ser aplicado aí nos próximos 3, 4 anos, onde também vai priorizar a questão do transporte público para aumentar a velocidade dos ônibus em vias estruturantes. E o projeto é que a gente tenha um melhor resultado em termos de trazer com que toda a população utilize esse modal como forma de deslocamento. É claro que nós temos que ter o agregado em termos de melhoria nesse modal de transporte, que é informação do usuário. A gente vê, até pelos próprios vídeos, que muitas pessoas não estão informadas de tudo que vai acontecer. Realmente, não sei se é falha nossa como gestores, ou a pessoa não está interligada com o que está mudando na sua cidade, mas o usuário do transporte público também tem que ter esse acesso, através da mídia, através das paradas de ônibus. E os problemas que nós tínhamos antes de queixas e atrasos de ônibus em Bento Gonçalves, eles se transformaram hoje. Nós não temos mais nenhuma reclamação, que nós tínhamos uma média de 200 por mês, que os ônibus atrasavam. Hoje acontece o seguinte, eles estão reclamando que os ônibus estão cumprindo horário. E como o usuário chega às vezes atrasado, pensando que o ônibus vai atrasar, ele perde o ônibus. Então a reclamação se inverteu hoje. Por quê? Porque nós tínhamos um sistema que estava esgotado pela questão do congestionamento e hoje não. Hoje os ônibus estão cumprindo os horários e isso está trazendo problemas para o usuário, porque ele está perdendo o ônibus nos horários que estavam definidos já dentro da tabela de cada linha. Então, com certeza, isso para mim isso é agregado, é qualidade, é melhoria de vida, é trazer confiabilidade a um sistema que tem que ser adotado, que nós já tivemos muito perfeito antigamente, mas hoje temos que resgatar, porque as nossas populações estão refém hoje da questão de mobilidade humana. Sim. Porque isso não é só urbana, é mobilidade humana, porque a rua é das pessoas e as pessoas têm que fazer uso desse espaço para todos coletivamente. Obrigado, secretário. Secretário Marrachinho, termina o programa com a sua fala, 2 minutos. Qual é que é a sua sensação de todas essas mudanças? Em primeiro lugar, nós queríamos agradecer às pessoas que compuseram a mesa, agradecer a oportunidade que você e que a UX TV nos dá de debater um tema tão importante quanto esse. Na realidade, o Sim Caxias é um projeto que visa mudar a cultura através de obras e ações, dar atratividade para o transporte público. Não é dizer que o transporte privado vai terminar, não é dizer que as pessoas não podem mais ter carro, mas nós temos estudos, nós temos números e temos a convicção de que nós temos um grande percentual de pessoas hoje que diariamente, enquanto nós estamos aqui no programa, por falta de confiabilidade, de credibilidade do transporte público, estão abandonando o transporte público e indo para o transporte privado. E gera uma bola de neve, uma relação de causa e efeito, que o transporte privado começa a comprometer de novo a eficiência do transporte público e isso vira um moto contínuo. Nós queremos inverter essa lógica. De que maneira? Aquelas pessoas que se sentem atraídas ou por questão econômica, ou por conforto, ou por comodidade, para continuarem no transporte público é o nosso primeiro foco. No segundo foco, no curto e no médio prazo, é fazer com que aquelas pessoas que tenham hoje, e estamos aqui na UX TV, é um exemplo bem típico, que tenham um deslocamento OD, origem e destino definido, não aquelas pessoas que vão fazer 3, 4 destinos num curto espaço de tempo, mas aquelas que saem por exemplo, da sua casa à faculdade, da faculdade para a sua casa, essa pessoa se sentir confiável, o transporte público, ela pode optar pelo transporte público. Esse é o nosso segundo objetivo. Manter quem hoje usa e trazer para o sistema quem faz esse perfil de deslocamento. Sim. Porque essa pessoa vai estar usando menos carro
e a rua vai ficar confortável, inclusive para quem quer usar o carro. Então, na realidade, é um processo de mobilidade ancorado no transporte público. Muito obrigado, secretário. Eu agradeço muito todos os componentes da mesa. Muito boa discussão, muito importante, né? Uma discussão importante para todos. Agradeço você que nos acompanhou. Rede de Olhares no formato Rede Cabeças fica por aqui. Até a próxima.